Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, espero de coração que todos vocês sejam ótimos e super animados para dar continuidade aqui comigo com programação em R. Hoje nós iremos discutir um pouquinho sobre data frames, tabela de dados. João, o que é isso, né? Como que se cria, como que trabalha? Eu vi que já tem algumas tabelas no R aí que já estão prontas, sim, e eu vou mostrar tudo isso para você aqui hoje, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o R ele já possui algumas tabelas de dados, tá? Então se eu digitar aqui, ó, data, fecha parênteses e teclado Ctrl Enter, você vai ver aqui diversos tipos de dados, tá? Diversos tipos de data frame ou datasets, tá? Para se trabalhar aqui com R. Então, temos alguns mais famosos, tá? Temos inclusive o Iris, que vai estar por aqui também. Iris, tá? Temos de vários data frames aqui, datasets para a gente poder trabalhar, tá? E como ele já está disponível aqui no R, tá? O que a gente faz? É só simplesmente chamar ele assim, Iris, tá? Ctrl Enter, você já tem esse dado, beleza? Ele tem aqui, já, ele é um data frame, tá? Você pode perguntar, data frame em Iris. Sim, ele é um data frame, tá? Então, o que é um data frame? Data frame é uma tabela de dados que contém números, tá? Ok. Contém caracteres também, ou grupos, tá? Mas o diferencial dele é que ele é constituído por linhas, por colunas, e ele aceita muitos tipos de dados. Então, eu posso criar, tipo, um metadado paciente, né? Que tem o nome, tem a informação se ele é fumante ou não, qual que é o gênero dele, qual que é a idade dele, enfim. Então você está misturando ali. Então, literalmente uma tabelinha de dados. Beleza? Isso é um data frame. Já. E como que cria um data frame? Né? Então, vamos lá, ó. Data frame com dados. Vou colocar assim, data frames. Porque daí a gente cria uns dados aqui. Dados recebe data.frame, essa é a função, só data.frame, tá? Dentro do parênteses eu vou colocar as colunas, tá? Então quais são as colunas que eu quero ter, né? Vou colocar aqui um gene, recebe, daí eu posso colocar, por exemplo, o nome de genes, TP53, posso colocar aqui RHO, posso colocar aqui ainda um CTNNB1. CTNNB1. Beleza. Como eu fechei aqui, ó, eu tô juntando todo mundo, né, para colocar dentro dessa coluna aqui. Beleza? Como eu já acabei, eu vou colocar uma vírgula e vou criar uma outra coluna. Por isso que eu faço uma quebra de linha ali, só para ficar mais agradável, sabe? Vou colocar a expressão desses genes. Supondo que a expressão seja 100, 150, 200. Terminei essa coluna, vírgula, vou criar a próxima coluna. Tá? Se ele é significativo, significância. Significativo, melhor, né? Se ele foi significativo ou não. Então, true e false. Ou, vamos colocar um false aqui e true, para fazer mais sentido. Aí. Prontinho, tá? Então, criei. Opa. Então, criei um data frame. Ó. Ele tem uma tabelinha de dados que contém caracteres, contém a expressão e contém se ele é significativo ou não, tá? Beleza, já. Então aqui já é um data frame, já é um data frame. Tá? Você pode imprimir esse data frame. Só print. Ok, você imprimiu no console. Você pode imprimir com a função view. Por quê? Daí você chama ela para cá, para uma abinha aqui do ladinho do script, tá? Uma tabelinha mais bonitinha para você poder visualizar. E vamos entrar na etapa de acessando elementos.
como que a gente acessa elementos já com o data frame, tá? É da seguinte forma. Eu posso colocar assim, ó, dados e cifrão e escolher minha coluna, por exemplo, gene. Quais são os genes que tem ali? Ctrl Enter. Pronto, TP53, RH, CTN, beleza? Já, não, eu gostaria de ver a expressão dos genes. Então, beleza, cifrão, coloco o nome da coluna, Ctrl Enter. Você já tem a expressão ali também. Tá? Você pode visualizar assim também, ó, com os colchetes. Tá? Então, lembrando, como ele tem duas dimensões, você tem que colocar a vírgula. O que vem antes da vírgula são as linhas. Então, qual linha você quer visualizar? 2. A linha 2 e a coluna 1. Então, RHO. Tá? Então, se a gente olhar aqui, linha 2, coluna 1, RHO. Tá? Já eu gostaria de visualizar todos os dados da linha 2. Então, é assim, ó. 2, vírgula, e não coloca mais nada depois da vírgula. Tá? Claro, só o fechamento do colchete, né? Mas daí ele já imprime, ó. RHO 150, que é a expressão, e ele não foi significativo. Belezinha? Belezinha, já. Tem outras formas? Tem outras formas, tá? Tem uma forma bem legal que é assim, ó. Dados. Quero dados de expressão. Okay. Colchete. Dados. Expressão. Tá? Ou, melhor. Quero gene. O gene ele tem que ser igual a TP53. Tá? Então falando o seguinte, ó, imprima para mim a expressão, mas de quem, ó? Colchete. Essa é a expressão. 100, 150, 200. Eu só quero uma expressão em que os dados para a coluna gene é igual a TP53. Ele vai botar para mim só a expressão da TP53. Tá? Então é uma outra forma de acessar elementos. Agora, pessoal, a parte de manipulação, tá? Uma breve manipulação aqui de dado, tá? Basicamente é o seguinte, eu posso pegar dados, isso, vou criar uma nova coluna, por exemplo, expressão dobrada, recebe dados, expressão, e eu multiplico por 2. Olha que legal. Tá? Logo, já não existia essa coluna. Não. Mas agora ela existe. Em que eu peguei toda a minha expressão, 100, 150 e 200, e multipliquei por 2. 200, 300, 400. Então, se eu digitar print... Gente, não tem necessidade de digitar o print, tá? Mas eu gosto, tá? Para manter um padrãozinho de prática de programação. Em outras linguagens, você precisa desse print, enfim, tá? Mas no R, se você digitasse aqui dados, também funcionaria, tá? Ok, então eu tenho aqui gene, expressão significativa e agora expressão dobrada, tá? Então eu já fiz uma manipulação, que é acrescentando uma nova coluna e com um determinado cálculo, beleza? Beleza, Jean. Se eu quisesse fazer filtro, né? Filtro seria o seguinte, ó, genes significativos, por exemplo. Genes significativos recebe dados. Eu vou pegar toda a tabela. Isso, dados, aí agora dados significativo. Pode ser. Isso. E assim. Tá? João, o que tu tá fazendo? Tá vendo que o dado significativo ele tem valor de true e false, certo? Então esse true e false vai ser passado aqui nas linhas, tá? Então ele vai considerar somente aquelas linhas em que os genes foram significativos. E as colunas, ele vai pegar todo mundo. Tá? Então, olha que legal. Construir um outro data frame, agora com 2 observações e 4 variáveis. Se eu clicar aqui também funciona. Ele abre lá o view. E TP53 e CTNMB1 são os genes que são significativos. Beleza, pessoal? Então, fizemos aqui
uma aulinha bem completinha, né, de criação de data frames, acessando elementos, uma manipulação muito básica de data frames, aqui é só para vocês terem uma noção. E a gente continua com essa parte de exploração de objetos na próxima aula, beleza?